Irmãos, boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor seja sobre nós, amém? É motivo de alegria eu chegar aqui a essa casa que tem tanta história e já tem deixado um grande legado, não só na cidade de Sumé, mas em cidades circunvizinhas, de modo que eu queria parabenizá-los e rogar para que Deus continue abençoando grandemente essa igreja, que essa história possa se perpetuar, ela possa se expandir e que tenhamos, se Deus assim permitir, muita história para contar em anos vindouros. E me fora dado um tema, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Colossenses, capítulo número 1. Esse é o texto que basicamente tema, ou que lança base para o tema desse aniversário. Eu desejaria, junto com os irmãos, pensar nele. O tema é Cristo, a primazia da igreja. Colossenses capítulo número 1, verso número 18, a versículo de número 23. Todos encontraram? Colossenses capítulo de número 1, verso de número 18 a 23. Se todos encontraram, vamos à leitura. Você me acompanha sim, a palavra do Senhor. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Essa é uma passagem muito preciosa. E eu penso que uma das coisas que poderia nos ajudar aqui é mais ou menos aquele tipo de experiência que alguém conta para você. Não sei se você já passou situação assim. Alguém chega para você e diz assim: olha, eu vou dizer uma coisa, assista determinado filme lá. Rapaz, não vou dizer mais nada, assista. Já tem gente que fez assim com você? Aquilo foi tão encantador, tão espetacular, tão maravilhoso, arrebatou tanto o seu coração, brilhou tanto os olhos da pessoa, que ele simplesmente não queria dar uma palavrinha que é comum hoje, né? Spoiler. Ele não quer dar spoiler, não quer falar, para que você possa desfrutar de tudo que aquele filme trouxe para ele. É um pouco disso aqui. Eu queria voltar a isso no fim da nossa meditação, para que possamos aplicar de forma apropriada o que essa passagem nos diz. Se você pensar junto comigo, você sabe muito bem que, como o tema nos diz, Cristo, a primazia da igreja, o significado de primazia é aquele que está em primeiro lugar. O significado de primazia tem a ideia daquele que ocupa o lugar mais importante. E também significa aquela coisa que é excelente, algo por excelência. Esse é o significado de primazia. E eu penso que isso aqui que nós veremos hoje tem tudo a ver com o tema em questão. E nessa noite eu convido você a contemplar a pessoa bendita de Jesus na sua obra, na sua pessoa, e à luz disto ver como todas essas coisas descritas aqui nessa passagem nos leva à adoração e à glória do próprio Cristo, à glória do próprio Deus. Porque nessa passagem o que é descrito nos mostra como Jesus é excelente, nos mostra como Jesus ocupa o lugar mais importante dentro da igreja, pelo menos deveria ocupar, exatamente com o que o nosso apóstolo Paulo aqui nos instrui. Veja que, só para você ter ideia como Jesus é central nessa carta de Colossenses, você vai encontrar nela, a carta aos Colossenses é a carta que mais fala de Jesus Cristo no Novo Testamento. E se você olhar, nós temos apenas 4 capítulos, e não 4 capítulos longos, mas ela é tão centrada na pessoa e na obra de Jesus, que ele é o documento ou a carta que mais fala da pessoa de Cristo no Novo Testamento. Só que ela foi escrita para combater 4 tendências que assolavam a igreja daquela época, e penso eu que assola também a igreja
dos nossos dias, a saber, era uma tendência chamada de gnosticismo, uma outra chamada de legalismo, outra chamada de misticismo e outra chamada de ascetismo. Permita-me falar brevemente uma linha acerca de cada uma delas. O gnosticismo era um movimento que oferecia um conhecimento acerca de Deus e da salvação, e eles diziam que esse conhecimento era supostamente secreto, alheio àqueles ensinos que foram dados por meio dos apóstolos. E eles diziam que teoricamente levaria essas pessoas à perfeição e à plenitude do conhecimento de Deus. Então era um conhecimento secreto dado a determinadas pessoas. Era o movimento do gnosticismo. Quando você olha para o legalismo, isso não é muito diferente dos dias de hoje. Os legalistas, eles colocavam fardos nos outros, mas eles mesmos não carregavam os fardos que colocavam. Eles obrigavam as pessoas a fazerem determinadas coisas que Deus nunca mandou que elas fizessem. Quanto ao misticismo, o misticismo propagava, ou eles alegavam, lá em Colossos, ter tido comunhão com uma espécie de seres angelicais, através de visões e outras experiências místicas que se tinha. Eu penso que não é muito diferente do que acontece hoje. Tem pessoas que dizem ter experiências místicas, experiências com seres angelicais, e era exatamente esse tipo de coisa que estava também acontecendo lá, e Paulo está escrevendo contra esse público também. E em quarto lugar, o ascetismo, que eram pessoas que se privavam ou privavam o corpo de prazeres físicos para alcançar a perfeição espiritual. Lembre-se que esses prazeres físicos que os ascetistas eles aqui rejeitavam, não eram necessariamente prazeres que eram pecaminosos, mas eles entendiam que tinham que se abster de determinadas coisas. Por isso que no capítulo número 2, você vai ler Paulo escrevendo assim: muitos dizem assim, não toques nisto, não toques naquilo. Lembra disso? Capítulo 2, Paulo fala disso. Então, de acordo com o capítulo número 4, verso número 18, Paulo estava preso quando escreveu essa carta. Provavelmente a prisão era na cidade de Roma. E os habitantes de Colossos eram homens gregos. E estes homens seguiam essas religiões, as quais eram chamadas de religiões de mistérios, porque envolviam questões místicas, como já falei, e esotéricas, inclusive culto aos imperadores, e ainda tinham pessoas que estavam se envolvendo dentro da igreja de Colossos com coisas desse tipo. No entanto, foi por meio das igrejas, ou da igreja de Colossos, que essas distorções acerca do evangelho e heresias acerca da palavra de Deus começaram a brotar, começaram a convencer alguns dos cristãos que faziam parte dessa querida igreja local da cidade de Colossos. E aí o que é que acontece? Um rapaz chamado Epáfras, ele leva o problema que estava ocorrendo na cidade de Colossos. Ele diz assim: Paulo, eu quero que você me dê orientações, porque está essa celeuma aqui, esses problemas nós estamos enfrentando, e eu queria que você me orientasse, você que é mestre, eu queria que você me orientasse como eu devo lidar com essas questões aqui. E é daí que Paulo escreve uma carta, que ela não deveria ser lida apenas por aqueles que eram membros da igreja de Colossos, mas como era uma característica daquelas cartas, elas eram escritas, lidas para a igreja na qual ela foi endereçada, mas também elas circulavam em outras igrejas, para que as igrejas tomassem conhecimento e também pudessem se vacinar em meio àquelas heresias que estavam brotando naquelas regiões. Então é difícil reconstituir aqui em certa medida, especificamente qual era a heresia de Colossos, mas eu quero resumir numa coisa que eu pensei muito interessante aqui. Como já disse, os adeptos dessa teologia que aqui estava sendo propagada na cidade de Colossos, eles diziam que a salvação só era possível por meio de um conhecimento que havia sido concedido a poucos privilegiados. Portanto, sem o acesso a essa verdade, ninguém poderia chegar à presença de Deus. Só que eu queria... Se você pegasse esse ensino aqui, você vai entender exatamente tudo isso que Paulo vem discorrendo desde o verso número 18, conforme nós lemos. A verdade que eles defendiam, essa turma, a heresia propagada naquela região, era exatamente a seguinte: eles defendiam o seguinte: o entendimento partia da ideia de que o universo, ele era controlado por espíritos. O universo é controlado por espíritos. E esses espíritos
governam os corpos celestes, as estrelas, a lua, o sol, que por sua vez, estes planetas controlavam o destino dos homens aqui na Terra. Então, qual era a ideia desse pessoal? Deste modo, a história e realidade dos seres humanos transcorria sob o controle desses seres espirituais poderosos que dominavam esse mundo. Então, a teologia que servia de base para a heresia de Colossos começava com a visão dessa realidade, de que segundo a qual, entre Deus e os homens, existe uma hierarquia celestial que domina o espaço. Pensa nesses termos. Homens estão aqui. Nesse espaço existem seres angelicais. E aqui se encontra Deus. Então, para você ter relacionamento com Deus, você precisaria romper esse espaço aqui do meio. Então, para você ter relacionamento com Deus, homens aqui embaixo, Deus em cima, você precisava romper esse espaço do meio que era formado por esses seres angelicais. Então, como você venceria esses poderes dominadores de seres celestiais, angelicais dessa parte aqui do meio? O entendimento é que você deveria se relacionar com eles e através deles você alcançaria esse Deus que era pregado. É por isso que você escuta no capítulo número 2, no verso número 18, culto a anjos. Lembra disso? Está lá no capítulo número 2 de Colossenses, verso número 18. Paulo fala sobre culto a anjos, porque era exatamente isso que acontecia. Para você ter relacionamento com Deus, você precisaria relacionar-se com esses seres espirituais que ficam aqui no meio. Em certo sentido, era prestar culto aos seres angelicais, e a partir de então você teria acesso a Deus. Então esse é o ponto. Se você pegar isso, você vai perceber como você vai entender claramente aqui o que Paulo está falando. Então, se aquela palavra inicial que nós falamos logo na introdução, sobre alguém que diz assim, assista aquele filme, digamos que mais ou menos é essa cena que eu quero que você entenda aqui. Imagina alguém apagando as luzes e o filme começando exatamente agora. Apagaram-se as luzes. O filme começa sobre Cristo, a primazia da igreja. E eu quero que você esteja extremamente atento a esse filme que o apóstolo Paulo aqui nos apresentará. Então, algo extraordinário acontece. Salta comigo para o verso número 13. Olha o que diz lá. Rapidamente, vamos lá. Verso 13, algo extraordinário aconteceu. Ele diz assim, verso 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Verso 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. A primeira coisa que Paulo vem falando é que através do Filho amado de Deus, ele tem a remissão dos pecados. E este que concede o perdão dos nossos pecados, ele não é nada mais, nada menos que, verso número 15, o apóstolo diz, ele é a imagem do Deus invisível. Como diz João capítulo 1, verso 18, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Cristo revela Deus para as pessoas. Cristo é a expressão exata do ser de Deus, ele revela Deus para as pessoas. E este ser extraordinário que Paulo começa a discorrer aqui, adentre no verso de número 16 junto comigo, porque ele diz que, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo que você enxerga, tudo que os seus olhos alcançam, todas as coisas dos céus, todas as coisas na terra foram criadas por intermédio dele. Absolutamente nada era capaz de existir por si mesmo. Natureza, você, céu, estrela, lua, todas as coisas que os seus olhos alcançam, todas elas foram criadas por meio dele. E esse ser é tão singular, esse ser é tão notável, que Paulo diz assim, verso número 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo existe. Veja, ele não é apenas o criador de todas as coisas, ele é antes de todas as coisas, é por isso que ele teve a capacidade de fazer todas as coisas. Mas não apenas ele é o criador de todas as coisas, nele tudo subsiste. Esse universo só é capaz de continuar existindo, essa vida, você que está sentado aí, só é capaz de continuar a existir porque
Deus sustenta você, porque Deus sustenta esse universo. Se você não entender essa verdade, você não vai ser grato a Deus, porque você tem vida. Atos capítulo 17, verso 25, Paulo diz que nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele nos deu vida, respiração e tudo mais. Se você tem vida, foi Deus que deu. Se você respira ao longo de todo esse tempo, foi Deus que lhe concedeu. E se você tem o que tem, também é Cristo que. E é por isso que ele diz assim, ele não é apenas o Criador, mas ele sustenta a sua criação. E por isso que ele é maravilhoso, ele é eterno, bem como de maneira incrível e espantosa, não apenas cria tudo, mas sustenta absolutamente tudo. E para nossa alegria, este ser brilhante, magnífico, esplêndido, ele é. Agora eu trago você para a minha primeira parte, é o primeiro ponto que eu entendo que Paulo aqui nos diz. E o nosso tema é Cristo, a primazia da igreja. E primazia nós estamos falando, entendendo que Ele ocupa o primeiro lugar, que Ele é a pessoa mais importante, que Ele é o ser por excelência desse local, dessa comunidade e da nossa vida. Paulo vai dizer uma coisa fundamental no verso número 18. E ele vai dizer assim, Ele tem a primazia na igreja, porque Ele é a fonte da igreja. Ele governa a igreja. Ele dirige a igreja. Por isso veja, verso de número 18 que ele diz. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio. Existe uma série de significados aqui para cabeça, só que eu queria destacar apenas dois. Primeiro deles, ele está dizendo, Cristo é a fonte, é a origem da igreja. Na verdade, a igreja só aparece ou só tem origem porque a igreja tem sua origem em Cristo. Escute, a igreja só tem vida em Cristo. E a pergunta que você pode fazer junto comigo é: por que a igreja só tem vida em Cristo? Se você lembrar de Efésios capítulo número 1, isso é muito claro. Paulo escrevendo aos Efésios diz, porque fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Nós fomos redimidos por Cristo. Nós estamos escondidos em Cristo. Nós estamos seguros nas mãos de Cristo. Nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Nós morremos com Cristo. Nós ressuscitamos com Ele. E com Ele viveremos eternamente. Ele é a fonte. Ele mesmo a originou. Foi Cristo que formou a igreja congregacional de Sumé. Lembre-se, não é a sua igreja, embora eu entenda quando você fala, eu vou lá na minha igreja, mas lembre-se, não é a sua igreja, não é a minha igreja, não é a nossa igreja, a igreja é dele, porque a igreja é uma instituição divina. Lembre, só Cristo tem autoridade e poder para controlar a igreja. Esse é o segundo aspecto que eu queria que você entendesse junto comigo, com o significado de cabeça. Cabeça tem um sentido de governo, de controle, de direção. Só Cristo tem autoridade para fazer isso, controlar e comandar a igreja. O corpo age, mas você sabe muito bem que é a cabeça que comanda o corpo. É a cabeça que planeja para o corpo. É a cabeça que dirige o corpo. É a cabeça que guia o corpo, é a cabeça que inspira o corpo, é a cabeça que ergue o corpo, é a cabeça que controla o corpo. Todos os movimentos e ações do corpo sempre procedem da cabeça. Com o avanço da ciência, essa metáfora se revestiu de beleza ainda maior. O próprio Deus já sabia dessas verdades. A gente aqui no tempo vai entendendo-as à medida que nós estudamos. Mas no corpo humano é da cabeça que deriva uma vida vigorosa e de crescimento. Haja vista que, por exemplo, é na cabeça que temos uma glândula chamada hipófise. E ela é responsável por várias funções do corpo, do organismo, como por exemplo, ela que nos ajuda no crescimento, no metabolismo, na menstruação das mulheres, em produção de óvulos, produção de espermatozoide nos homens, da produção de leite nas mamas após o nascimento da criança. Ele é o hormônio do crescimento dos tecidos, das cartilagens, dos ossos. É na cabeça que você encontra uma coisinha chamada cérebro. Ele pensa, ele reage, ele guia, ele dirige as ações do indivíduo. No cérebro estão localizadas, entre outras coisas, as áreas que controlam as várias partes do seu corpo. Assim, quando Deus Trino, Pai, Filho e Espírito, criou o corpo humano com a sua cabeça, Ele a fez de maneira a servir de excelente símbolo daquele que na verdade é o nosso cabeça no que tange a igreja. Então
tal como a cabeça difunde energia vital através de todos os seus membros, é assim que a vida da igreja emana de Cristo. Assim como um corpo controla ou é controlado por meio do seu cérebro, também Cristo controla todas as partes da igreja e dá vida, assim como direção para a igreja. Cristo é quem faz com que a igreja viva, Cristo é quem faz com que a igreja cresça. É por isso que Paulo vai dizer no próprio capítulo 2, do verso número 19 de Colossenses, se você jogar os seus olhos lá, você vai perceber. Paulo diz assim, olha, e não retendo a cabeça. Por isso que mais uma vez ele retoma a palavra cabeça. E ele continua e diz, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, aí ele diz, cresce o crescimento que procede de Deus. É de Cristo que vem a força e o poder necessários para que o corpo, isto é, a igreja viva neste mundo de trevas. Em Cristo nós temos tudo como igreja que nós carecemos. Na verdade, Cristo é tudo para a igreja, é isso que você e eu precisamos entender. Isto posto, a metáfora está claríssima aqui, quando Paulo atrás, se Cristo não é a cabeça da igreja, não existe igreja. Assim como o corpo não tem vida sem a cabeça, uma igreja sem Cristo, ela está o quê? Ela está morta. Eu não sei aqui em Sumé, mas lá em Campina eu nunca vi um corpo andar sem cabeça. Você já viu? Aqui talvez só se for diferente. Lá em Campina eu nunca vi um corpo passeando no centro da cidade sem cabeça. Só aquelas histórias de mulas sem cabeça, que por isso mesmo acabou sendo conto, porque não existe vida ou não existe cabeça. E essa ligação, meus irmãos, ela é tão forte. Esta união entre o corpo, a igreja, e o seu cabeça, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela é tão forte, que ao perseguir o corpo na terra, é a mesma coisa que perseguir a cabeça nos céus. Por isso, escuta do próprio Cristo dizer assim, Paulo, ou melhor, Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus já tinha ascendido aos céus faz tempo. Você está perseguindo o meu corpo, você está me perseguindo. Lembre-se de uma coisa, Cristo é o cabeça da igreja, e isso com exclusividade, não pode haver outro cabeça. Ainda veja, esse cabeça ainda é, verso número 18, olha o que diz. Ele é o primogênito de entre os mortos. Você sabe muito bem que muitos ressuscitaram antes de Cristo, tal como Lázaro, que foi o próprio Jesus que ressuscitou a Lázaro. Mas todos os que morreram antes de Jesus, eles ressuscitaram, mas ressuscitaram, eles morreriam novamente. Lembre-se, somente Cristo foi ressuscitado para uma vida que nós chamamos de imortal. Só Cristo diante dessa realidade, só Cristo ressuscitou, morrer. Ele foi o primeiro e o único que ressuscitou pelo seu próprio poder. Escute, ele não apenas ressuscitou como outras pessoas, ele ressuscitou para nunca mais morrer. 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo escreve dizendo que ele arrancou o aguilhão da morte. Aguilhão é uma palavra que significa força. Ele arrancou a força da morte. E dizemos que dessa forma, se ele arrancou a força da morte, Jesus, olha que coisa meio maluca, Jesus matou a morte. Já viu coisa desse tipo? Tem um do passado chamado John Owen, que ele disse assim: a morte da morte na morte de Cristo. Jesus na sua morte acabou matando a própria morte. E o que ele está tentando com isso é que na morte de Jesus não tem mais a última. Tem a última palavra, é o próprio Cristo, é o próprio Deus. A morte não pode infundir mais terror nem em mim, nem em você, porque quem dita a última palavra é o próprio Cristo. Só que tem uma outra questão aqui, ele traz uma palavra chamada primogênito. E é muito comum nós escutarmos de algumas seitas para dizer, através dessa passagem, que Jesus é o primeiro ser criado, porque a Bíblia está dizendo aqui, verso número 18, ele é o primogênito. Só que é interessante porque não é esse o sentido que Paulo está dizendo aqui. Veja, primogênito aqui é o primeiro de uma série.
é o que garante a futura ressurreição dos outros. Por isso que ele está aqui nesse contexto do verso número 18, ele está falando aqui sobre o primogênito de entre os mortos. E nesse sentido ele está dizendo, foi Jesus que abriu o caminho como o primeiro da fila de muitos de Deus, filhos de Deus que seriam conduzidos à glória eterna por meio da ressurreição. João capítulo de número 11, verso 25, Jesus diz assim, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Lembra que quando Jesus se apresentou para João lá na ilha de Patmos, Apocalipse capítulo 1, verso número 18, Jesus diz assim, não tema, João, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves de quê? Da morte e do inferno. Quem manda na morte é o próprio Cristo, porque ele venceu a morte. E é por isso que eu e você cantamos inúmeras vezes, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Tudo isso é verdade, sabe para quê? Olha a sua Bíblia no final do verso de número 18, tudo isso é verdade. Para quê? Para em todas as coisas ele ter o texto que nós, então eu lembro que lançou a base para o nosso tema. Em todas as coisas a supremacia pertence a Cristo. Essa honra é lhe dada com toda a justiça, porque só ele de fato merece essas considerações, esse louvor e essa honra. Trocando em miúdos, o que Paulo está tentando nos informar aqui, é que todas coisas estão sujeitas à sua autoridade, e ele é totalmente soberano sobre tudo e sobre todos. Se Jesus, escute, se Jesus não é Senhor de todas as coisas, se Jesus não é Senhor de tudo, ele não é Senhor de mais nada. Tem um homem chamado Abraham Kuyper, um homem que teve uma relevância muito grande na Holanda, nasceu no século número 19, ele diz uma frase que é assim, 1 milímetro cúbico em todas as áreas da existência humana, sobre o qual Cristo, que é soberano acima de todos, não possa dizer absolutamente tudo. Jesus Cristo tem o poder de dizer é meu, porque só ele tem a prerrogativa de dizer que é soberano sobre todas as coisas. Tudo é dele, por quê? Porque ele tem a primazia, ele tem supremacia sobre todas as coisas. Número 19, porque o apóstolo Paulo nos diz mais uma verdade, que esse texto nos orienta, nos informa. Verso número 19, acompanhe comigo. Porque prove a Deus que nele residisse toda a plenitude. A segunda coisa que Paulo está dizendo aqui é que Cristo é Deus. Cristo é Deus. Jesus, verso número 19 aí, uma vez mais, joga os seus olhos lá junto comigo, olha o verso 19, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Lembra que nós falamos logo no início, que a teologia que servia de base para aquela heresia lá de Colossos, era exatamente, começava com a visão de que aqui nós temos os homens, lá em cima você tem Deus, e nesse espaço entre homens e Deus, existem seres angelicais, que para que você se relacionasse com Deus, você precisaria prestar culto a estes seres angelicais desse espaço do meio aqui. Então, para você vencer essa influência, você precisava prestar culto a esses seres angelicais, entrar em relação com eles. Só que aí tem uma coisa belíssima nisso aqui, presta atenção. O saudoso Russell Shedd, um grande teólogo que muitos de vocês conhecem, ele diz que essa expressão aqui, plenitude, que é uma palavra chamada pleroma, ela significa, ou ela denominava exatamente para esse grupo herético chamado de gnósticos, que todos os espíritos, todos esses seres angelicais que ficavam nesse espaço aqui do meio, que ocupavam esse espaço entre os homens e Deus, Deus haveria de alguma forma relacionar-se com essas pessoas por meio desses seres angelicais, como eu já falei para os irmãos. Então, diante disso, provavelmente, o sentido da palavra aqui, que ele nos traz, verso 19, aprove a Deus a plenitude, essa palavra plenitude aqui seria nesse sentido que o apóstolo Paulo está se referindo aqui a Cristo. Então, é como se ele dissesse mais ou menos assim: meus irmãos, entendam,
Eu sei que divulgando-se entre vocês está uma heresia, de que para se relacionar com Deus, vocês precisam cultuar a anjos, cultuar a espíritos, vencer essa barreira que existe entre Deus e os homens. Só que eu queria ensinar para vocês essa verdade. Lembre-se de uma coisa, talvez vocês esqueceram quando vocês escutaram esses hereges que estavam proclamando isso para vocês. Lembrem-se, aqui nós temos, na pessoa bendita de Jesus, a própria divindade. Lembre-se, aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. O que Paulo está tentando fazer com que eles compreendam é que Jesus é exatamente esse espaço que perpassa essa lacuna existente entre homens e Deus. No lugar de vocês cultuarem a espíritos, no lugar de vocês cultuarem a anjos, no lugar de vocês se relacionarem com estes seres que esses homens dizem, o que vocês mais precisam na verdade é deste ser chamado Jesus Cristo, porque ele é exatamente a mediação, porque nele reside toda a plenitude de Deus. Veja, não foi acrescentado a ele, nele reside. Aprove ao Pai que nele residisse todos os atributos do Pai. Por isso que no capítulo número 2, verso número 9, Paulo diz assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, toda a divindade está lá. Só que veja, ele disse aprove aqui. Ou seja, o próprio Pai achou agradável que isso acontecesse. E lembre como ele usa aqui a palavra residisse. Você sabe muito bem que você mora em algum lugar, você reside em algum lugar. Então, Paulo está dizendo assim, meus irmãos, a plenitude de Deus está na pessoa de Cristo, está tudo residindo exatamente nele. Portanto, alguns dos falsos mestres, quando estavam se referindo aqui a Jesus, lá na cidade de Colossos, eles se referiam a Jesus como alguém que, de alguma forma, no ato do seu batismo, ele recebeu a pessoa, os atributos de Deus, residiu temporariamente alguns atributos da divindade. Só que no ato da crucificação, estas coisas abandonaram a pessoa bendita de Jesus. Então é como se eles dissessem assim: estas coisas habitaram em Jesus temporariamente. Paulo está dizendo assim, de maneira alguma. Eles habitaram desde sempre, residiu nele, não foi algo temporário. Essa plenitude não foi dada a anjos, essa plenitude não foi dada a homens, não foi dada a espírito, não foi dada a emanações, não foi dada a absolutamente nada, senão a essa pessoa chamada Jesus, o Cristo, Jesus o Redentor. Terceira coisa que Paulo faz, ele já disse que Jesus é a fonte, ele é a origem e ele que guia e direciona a igreja. Você viu que ele é Deus, verso número 19, só que eu queria que você visse uma terceira coisa, no verso número 20, veja o que ele diz, porque aqui Paulo vai dizer que é Jesus que restabelece a ordem criada e é Jesus que há de definir ou estabelecer toda a paz definitiva. Observe verso 20 o que ele diz, olha o que ele fala. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A palavra reconciliar aqui significa mudar ou trocar. Ela tem também a ideia de transferir de um estado para outro totalmente diferente. Colocar algo de volta na sua devida ordem. Agora escute. Esse verso número 20, ele não está ensinando o que a gente chama de universalismo. Já escutou esse tipo de coisa? Universalismo é uma doutrina que apregoa que no fim da história todo mundo vai ser salvo. Eu não vejo sentido nisso, especialmente porque a Escritura condena, diz que algumas pessoas haverão de padecer eternamente no inferno. De modo que ela não está ensinando aqui universalismo. Só que preste atenção, de acordo com a heresia dos gnósticos, os anjos, eles poderiam de algum modo aproximar os seres humanos de Deus, lembra disso? E eles negavam toda forma de expiação cruenta, dessa expiação de dor, como aconteceu com Jesus, com toda a crueldade que revestiu a crucificação de Jesus. Eles acreditavam que boa parte da criação estava destinada ao aniquilacionismo, eles seriam aniquilados. Só que Paulo diz assim, isso não é verdade. Primeira coisa, não são os espíritos que nos aproximam de Deus. Escutem, não podemos estar unidos a Deus
de outro modo, senão por meio de Cristo. É isso que Paulo está ensinando. Ele é o vínculo de nossa conexão com Deus. Fora dele nós não temos Deus. Assim, Cristo é o único autor da reconciliação. Paulo está dizendo isso aqui. Esta restauração, essa reconciliação, elas dependem da expiação de Cristo, que sei muito bem que entre vocês, ele está dizendo lá aos Colossenses, tem pessoas que estão rejeitando essa verdade, porque eu quero lembrar, nenhum deles foi crucificado por vocês. Mas alguém foi, e essa pessoa é Jesus, ele foi crucificado por vocês. Sua reconciliação, ela foi perfeita, ela foi completa. A reconciliação que Cristo operou, ela foi definitiva. Somos reconciliados pelo seu sangue. Paulo está combatendo aquela ideia de que essa coisa de expiação cruenta, com sangue, isso eles entendiam que não era algo a se crer, não era algo verdadeiro. Segunda coisa que eu penso que Paulo está dizendo aqui no verso número 20, é que a queda dos nossos primeiros pais, elas não atingiram apenas a raça humana. Lembre-se, ele diz claramente aqui que esse pecado atingiu o universo inteiro. É só você lembrar de Romanos capítulo número 1, capítulo 2, 3, e você vai perceber que a escritura deixa muito claro, especialmente capítulo número 8, que o pecado ele atinge não só a nós seres humanos, ele atinge também o universo inteiro. Veja, capítulo 8 de Romanos, verso número 20, o apóstolo Paulo diz que toda a criação ficou sujeita à vaidade. Quando você chega no capítulo 8, verso 21, Paulo diz que ela está no cativeiro da corrupção. Quando você chega no verso 22, ele diz que toda a criação a um só tempo geme, aguardando o tempo da sua redenção. Ele trará, ele está dizendo, verso número 20, que é Jesus que haverá de trazer a esse estado original, vai trazer a ordem, todas as coisas que foram contaminadas pelo pecado. Porém, ele diz uma coisa, que eu não sei se você parou para pensar nisso, mas me deu um trabalho enorme quando eu estava pensando nesse texto, que complica, porque Paulo diz assim, veja, parte B do verso 20, ele diz assim, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Aí ele diz uma coisa que é uma complicação aqui. Ele diz que reconciliar-se todas as coisas, quer sobre a terra, aí ele diz, quer nos céus. Agora a bronca é, os céus já não é um lugar tranquilo, bom. Será que tem gente bagunçando nos céus? Tem alguma coisa em desordem nos céus? Por que vai precisar reconciliar as coisas dos céus? E aí eu pensei numa coisa, será que anjos entra aqui na questão? E você tem anjos maus. E aí comecei a entender, reconciliar anjos maus, é isso mesmo que Paulo está tentando dizer? Eu penso que ele está se referindo sim a anjos aqui. E todas as coisas, conforme já falei, caíram em desordem, em confusão por causa do pecado. Se desviaram de Deus. Só que eu queria que você entendesse uma coisa que para mim é o ponto aqui. Há uma diferença na forma pela qual as várias criaturas se submetem ao governo de Cristo e são reconciliadas com Deus. Lembre-se, e aqui por exemplo, os anjos, inclusive os homens maus, os homens cruéis, que ainda hoje se encontram em rebelião à obra de Cristo, ao próprio Deus, e realizam suas obras más, eles haverão de se submeter com pesar e de má vontade. O que eu quero dizer é que eles vão parar de fazer o mal, parar de concretizar os seus maus desígnios, para que definitivamente sejam subjugados pelo próprio Cristo. Deste modo, é que Jesus haverá de estabelecer a paz e a harmonia, ou seja, será imposta a ele. Lembre que a ideia de reconciliação, o significado da palavra reconciliação, é mudar de um estado para outro. Se hoje eles se encontram num estado de rebeldia, eles num determinado momento em que Cristo retornar, eles não mais estarão em estado de rebeldia, eles estarão a um estado de sujeição plena, não mais fazendo o mal que fazem, não mais planejando o mal, porque não tem mais espaço para esse tipo de coisa. E é por isso que eu me lembro de uma passagem famosíssima e que você tanto quanto eu conhece muito bem, que é Filipenses capítulo número 2, verso número 9, que diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre o quê? Todo joelho, aqueles que estão nos céus.
veja, que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, eles querendo ou não, sejam homens, sejam anjos cruéis, maus, caídos, eles querendo ou não, se submeterão ao reinado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os homens redimidos, nós estaremos de bom grado louvando ao nosso Deus. Eles estarão de má vontade, torcendo o nariz, fazendo bica, careta, mas se submetem, porque quem é rei é o próprio Cristo, quem é Senhor é Cristo, e eles se submetem a estes seres. Por isso que nós muitas vezes cantamos os Salmos e Hinos de número 65, que tem por título Grandioso És Tu, que é um grande anelo para esse grandioso dia, quando diz assim: e quando Cristo amado meu voltando, vier dos céus o povo seu buscar no lar eterno, quero jubilando a sua santa face contemplar, então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Nós haveremos de louvá-lo de boa vontade, nós nos submetemos de boa vontade. Já anjos maus e homens maus se submeterão de má vontade, mas não há ninguém que não deixará de se submeter, de se dobrar diante da beleza e da ordem e da grandeza do nosso Deus. Observe, Ele trouxe a paz através do sangue da sua cruz. E sabe qual é a boa notícia aqui aos Colossenses? Quarta coisa que eu penso que Paulo aqui nos traz é exatamente dizer que a sua morte trouxe reconciliação a inimigos, a pecadores, tornando eles justos. Preste atenção, verso número 21, ele diz assim: e a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas. Lembra do ensino dos gnósticos? Ele dizia assim: é um conhecimento dado apenas aos privilegiados, escondido, só para essa turminha aqui. Paulo está dizendo: escuta, olha que boa notícia eu quero dar para vocês. É para vocês também. Olha o início do verso 21. E a vós outros também. Ele reconciliou, trouxe paz pelo seu sangue. Verso 20. Ele reconcilia consigo todas as coisas na terra e nos céus. E vocês, verso 21, estão dentro desse plano. Olha que coisa linda o que Paulo está dizendo aqui. O apóstolo alegremente remete os olhos dos colossenses para o passado. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim: meus irmãos, lembrem-se, vocês foram recipientes desta dádiva maravilhosa da reconciliação. A salvação não é para poucos privilegiados, a salvação é para vocês também, colossenses, habitantes desconhecidos de uma cidade de pouca importância, que muitas vezes ninguém dava nem valor. Deus deu valor, porque Deus escolheu vocês, Deus salvou vocês. A mesma coisa que aconteceu conosco, Campina Grande, Sumé, São João do Cariri, Serra Branca, sei lá, qualquer outra cidade que você possa imaginar, está muito longe de Israel, está muito longe de onde as boas novas começaram a brotar. Portanto, ele está dizendo assim: lembrem-se da mudança que aconteceu na vida de vocês. Vocês no passado, vocês eram estranhos ao pacto. Quando ele diz assim, estranhos, ele está dizendo: vocês viviam afastados de Deus, separados de Deus, distantes de Deus. Vocês viviam sem esperança e sem Deus no mundo. Mas isto não era inocência, porque na verdade não existe essa história de ímpio inocente. Todo mundo é indesculpável diante de Deus. Vocês eram inimigos de Deus. E qual é a prova de que você e eu éramos inimigos de Deus? Paulo mesmo diz aqui: o vosso entendimento, versículo número 21, e a vós outros também, que outrora erais estranhos, inimigos no entendimento. O que Paulo está mostrando aqui, meus irmãos? É que a nossa vida, ou seja, que o entendimento errado que nós temos das coisas produz obras erradas. Escute uma coisa que eu quero que fique gravado no seu coração e na sua mente: o pensamento dirige o comportamento. Se você age de determinada maneira, é porque o seu pensamento está exatamente alinhado com aquela maneira que você agiu. Por isso que Paulo escreve, venha comigo, capítulo número 3, verso número 5 a 9. Veja que o resultado dos maus pensamentos
quais eram e as obras más que acompanhavam esses pensamentos que eles tinham. Veja, verso número 5, capítulo número 3 de Colossenses, ele diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Essa era a maneira como vocês viviam, porque os pensamentos de vocês eram exatamente alinhados com essas coisas. Este era o estilo de vida de vocês, passado era. Ok, aí Paulo diz uma outra coisa, veja verso número 22, essa era a vossa realidade no passado, mas, verso de número 22, agora porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Veja, meus irmãos, aqui nós temos uma coisa muito interessante. Quando Paulo usa essa expressão aqui, corpo da sua carne, aqui significa o corpo de Cristo, humano de Cristo. Paulo está dizendo assim, o seu corpo era real. Paulo está dizendo assim, os sofrimentos de Jesus foram reais, não foram mentira, não foi um teatro. Por conseguinte, sua completa existência aqui na física na terra também foi genuína. Por que isso é importante? Porque só assim existia a possibilidade de satisfazer as exigências que o próprio Deus havia estabelecido, para que houvesse redenção, para que houvesse salvação. Agora, olha que coisa interessante, eu vou arriscar aqui, porque eu penso que talvez o que está em jogo, o que está aqui, é um contraste muito belo. Veja, verso número 22, ele usa corpo da sua carne. Você lembra no verso 18 que Paulo disse assim, corpo, a igreja, ele é a cabeça do corpo da igreja. Eu penso que aqui ele está fazendo um contraste, estou arriscando aqui. E o contraste é, pela morte de um corpo, o outro corpo tem vida. Esse talvez seria o belo contraste que ele está dizendo aqui. Sem a morte do corpo de Cristo, não haveria vida para o corpo da igreja. A igreja só tem vida por causa de Cristo. Veja a parte B do verso 22, olha o que ele diz: para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Este é o intuito dele ter salvo você, é para fazer você santo, isto é, separados inteiramente do mundo e consagrados a Deus e ao seu serviço. É por isso que certo homem do passado, de nome Spurgeon, disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim: a santidade é o lado visível da salvação. Como é que eu sei que alguém é salvo? Eu começo a enxergar a vida dele totalmente diferente. Escute uma coisa, você consegue enxergar que a sua vida mudou desde o dia que você se encontrou com Jesus? Se não mudou, não houve encontro real com Jesus. Você é diferente do que você na verdade era. Escute, talvez muitas vezes nós estamos totalmente acostumados com o sagrado, poderia assim dizer. Deixa eu perguntar uma coisa a você: quando foi a última vez que você chorou por causa de um pecado cometido? Parece que essas coisas perderam fazer parte da nossa caminhada, fazer parte da nossa vida. Escute, eu queria que isso também ficasse gravado no seu coração. O nosso problema não é a fraqueza. O nosso problema não é a fraqueza, mas é a falta da consciência de nossa fraqueza. Porque a falta de consciência da nossa fraqueza nos leva a viver uma vida de não oração. A falta de consciência da nossa fraqueza nos leva a uma vida de não leitura bíblica. A falta de consciência da nossa fraqueza é que você não vê necessidade em culto, você não vê tanta necessidade em relacionamento com Deus. Já somos santos em Cristo, essa é uma verdade, mas como a Escritura também nos ensina, enquanto aqui estamos nessa terra, nós estamos num processo chamado de santificação progressiva. É à medida que os anos passam, Deus vai tirando aquele lixo, igual um rio, um açude cheio de sujeira, cheio de garrafa, cheio de lixo. E à medida que os anos passam, o Espírito Santo de Deus vai limpando esse rio, chamado eu e você. Para quê?
para que ele nos apresente, segunda palavra que ele traz no verso 22, inculpáveis. Lembra como eram apresentados os sacrifícios no Antigo Testamento? Era exatamente sem defeito. Esse é o intuito de Cristo, apresentar-nos assim para o nosso Pai, para o nosso Redentor. Ele quer apresentar você e eu de modo digno de ser oferecido ao seu Pai, irrepreensível. Essa é a palavra final do verso número 22. Irrepreensíveis. E aqui eu queria que você lembrasse de uma coisa. A palavra irrepreensível significa livre de qualquer acusação. Isso lhe lembra um texto lá de Romanos capítulo 8, não lembra não? Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 8, verso 33 diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E ele responde: é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu ou antes ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A ilustração é mais ou menos a seguinte: imagine alguém pegando na sua mão, estando diante de um tribunal, o juiz está lá, um monte de promotores estão lá e você está exatamente naquela realidade. E ele pergunta para você: ou o juiz pergunta, existe alguma acusação contra o fulano de tal? E a resposta é dada silenciosamente. Não existe acusação. É como se não existisse, ou como se eu e você, de forma absurda, permita-me usar essa expressão, absurdamente não tivéssemos cometido um único pecado em toda a nossa vida. E você sabe muito bem que você cometeu não só um pecado, na sua calculadora não cabe tanto pecado que eu e você já cometemos. Nós já mentimos muito na vida, nós já matamos pessoas. Você não pegou uma arma e atirou nela, mas quantas vezes você já se intrigou de alguém? Tiago deixa isso muito claro. Quantas vezes você já denegriu a imagem de uma pessoa por trás? Tiago disse que isso é o pecado do assassinato. Quantas vezes levamos o nome de Deus em vão e a ideia lá é viver em desarmonia com o Deus que nós dizemos servir? Quantas vezes deixamos de cultuar ao Senhor no seu santo dia? Ou seja, nós atropelamos, nós fazemos muitas coisas que são desagradáveis, porque não chamar de pecaminosas, mas diante dessa realidade, se nós estamos em Cristo, o autor está tentando nos dizer, não há acusação contra a nossa vida. Por isso que Paulo escreve já no capítulo 8, verso 1, e começando esse precioso capítulo, Paulo diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quinta e última coisa para a gente encerrar, ele diz uma coisa preciosa, e a coisa preciosa é que nós não podemos nos afastar deles. Se não, observe, isso está no verso número 23, olha o que diz lá: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes. O chamado de Deus é para que você permaneça na fé. De que modo? Sendo alicerçado nele e firme nele. Isso são metáforas de força e de segurança. Isso me lembra muito Mateus capítulo 7, lembra daquela metáfora que Jesus usa sobre a casa edificada sobre a rocha? Lembre-se, a perseverança na fé mostra o caráter genuíno da sua fé. O fato de você permanecer, continuando a crer nas mesmas verdades, vivendo uma vida de santidade, não é que você faz isso para ganhar algo. Na verdade, você faz isso porque já ganhou, já foi alcançado por Cristo. O cristianismo é diferente de todas as religiões do mundo. Você é salvo e por isso você vive de determinada maneira. No mundo ou nas outras religiões é exatamente o contrário. Você faz e age de determinadas formas para que você consiga alcançar algo, ganhar algo ou coisa do tipo. O cristianismo é diferente. Eu sou salvo e por isso eu vivo de tal maneira. Filipenses 1, verso 6, aquele que começou a boa obra em nós haverá de completá-la até o último dia. Esse é a grande esperança da minha vida. Só que essa passagem de Filipenses não elimina a nossa responsabilidade humana e não é nenhuma licença ou desculpa para pecar. Veja verso 23 ainda na parte B, a condição continua. Ele diz: não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. O que é que ele está tentando nos dizer aqui? É que nós temos
uma base muito sólida, interessantíssima aqui, é que a reconciliação de Cristo, conforme ele já falou, ela exige lealdade de nossa parte. Esta é uma advertência séria, porque muitos daqueles irmãos poderiam desgarrar da verdade do Evangelho. E o ponto de Paulo aqui é: perseverem, pois toda a graça que lhes foi concedida aqui seria vã, a menos que vocês perseverem na pureza do Evangelho, na pureza de vida, obedecendo a tudo aquilo que Jesus nos ordenou. Parte final do verso número 23, ele diz: e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A palavra ministro aqui é uma palavra conhecida nossa, é a palavra diáconos. Paulo está dizendo uma coisa muito bela para o nosso contexto atual. Paulo está dizendo assim: olha, eu não uso o Evangelho para benefício próprio, eu não uso pessoas para me beneficiar. Paulo está dizendo assim: eu sou servo do Evangelho, que é exatamente a expressão diáconos. Ele serve a causa do Evangelho, e a ideia aqui é de alguém que ajudou os colossenses a chegarem à fé. Deixa eu extrair rápidas lições. Eu sei que o meu tempo já chegou aqui, mas rápidas lições eu queria tirar para nós nessa noite. A primeira delas é que nós devemos lembrar dessa grande verdade, que você, nós participamos com Cristo na edificação de sua igreja. Que privilégio é esse que nós temos, que presente dos céus. Nós estamos vendo que esse ser perfeito, que foi revelado aqui em Colossenses capítulo número 1, resolveu contar com gente como eu e você. Olha que loucura, gente como eu e você, ele resolveu contar conosco na sua obra. Certa vez eu escutei um sermão de um homem chamado John MacArthur, e ele contou uma história de um arquiteto chamado Christoph Wren. Ele foi o arquiteto contratado para construir, na verdade, projetar a Catedral de São Pedro, melhor, de São Paulo, lá na cidade de Londres. E conta a história que um jornal decidiu entrevistar aqueles trabalhadores que estavam lá construindo aquela catedral. E o repórter certa vez chegou para um trabalhador que estava empurrando um bloco de pedra e fez a seguinte pergunta. Ele disse assim: eu queria saber, o que você está fazendo aí? O trabalhador respondeu: eu estou empurrando essa pedra, será que você não está vendo? O repórter ficou em silêncio, foi para o segundo trabalhador e fez a mesma pergunta: o que é que você está fazendo? O segundo trabalhador disse uma coisa interessante. Ele disse assim: eu estou ganhando o pão de cada dia para sustentar minha família. Já foi bem melhor que a do primeiro. O repórter foi para a terceira pessoa e ele fez a mesma pergunta: o que é que você está fazendo? Aquele trabalhador deu a resposta que, penso eu, é exatamente o que você precisa pensar acerca do Evangelho, do Reino de Deus e da igreja local que você faz parte. O rapaz respondeu da seguinte forma: eu estou ajudando o seu Christoph Wren a construir, edificar a Catedral de São Paulo. Eu estou junto com Cristo, auxiliando, ajudando a edificar a igreja do Senhor na cidade de Sumé, na cidade de Campina, onde quer que Deus nos leve. Somos instrumentos seus na sua obra. Segunda lição que eu queria que você aprendesse é que essa passagem é um estímulo a missões, é um estímulo ao evangelismo. Por quê? Porque Cristo ainda continua reconciliando pessoas. Cristo continua recolhendo as suas ovelhas nos locais mais longínquos. Que exemplo melhor do que Sumé e Campina? É muito longe de Jerusalém, é muito longe de Israel, mas aprove a Deus recolher ovelhas preciosas nessas duas cidades tão queridas por nós. Ele continua recolhendo e reconciliando o seu povo. Por isso que você e eu devemos pregar à luz dessa passagem. Terceira e última lição que eu quero que você aprenda é: pergunta, qual o espaço que Cristo ocupa nesta igreja e na sua vida? Agora entenda uma coisa que eu queria que você entendesse claramente. Eu não estou perguntando quantas vezes você fala o nome Jesus e o nome Deus. A minha pergunta não é a quantidade de atividades que você desenvolve. A minha pergunta é:
qual o espaço que Cristo tem nessa igreja e na sua vida. E a pergunta que você faz é: ok, eu não estou conseguindo responder de maneira muito clara. Como eu sei o espaço que Jesus tem nessa igreja e na minha vida? E eu vou dar a resposta a você à luz desse texto. Se você observar, verso número 18 do texto que nós trabalhamos, ele mostra que Jesus guia a igreja, que Jesus direciona a igreja. Então a resposta começa assim: você obedece às ordens dadas pelo seu cabeça? Essa igreja obedece às ordens que o nosso cabeça nos dá? Obedece e segue a escritura? Você obedece e segue as ordens que o seu cabeça dá? Essa é a primeira pergunta. Segunda, está no verso número 19: você crê na divindade de Jesus? Terceira, verso 20 a 22, nós pregamos o real evangelho, onde o verbo se fez carne e habitou entre nós, que através da sua morte expiatória na cruz, trouxe reconciliação para aqueles que eram inimigos dele antes. Nós pregamos, cremos nessa verdade. Fim do versículo número 22, a santificação faz parte da sua vida, sem a qual, como diz o santo texto, ninguém verá a Deus. Faz parte da sua vida, faz parte da vida dessa igreja. Verso número 23, você permanece firme nesta verdade e continua a propagar esta mensagem a toda criatura. Você conclama as pessoas para essa tarefa como servas. Se isto ocorrer é porque Cristo é central nessa igreja. Se isto ocorrer é porque Cristo é central na sua vida. Escute muito bem isso. Sem Cristo não existe vida. Sem Cristo a igreja está totalmente morta. Quarta e última lição é que nós não podemos nos afastar dessas verdades. Assim nos disse o versículo de número 23. Deixa eu concluir dizendo uma coisa. Se nós vimos nessa noite que é Deus, Cristo, que dá origem à igreja, se nós vimos que Cristo é quem dá ordem, é quem dirige, é quem guia a igreja, é quem controla a igreja, uma vez que Ele é o cabeça, se nós vimos que Ele ressurge dos mortos e garante a nossa ressurreição, e isso é uma demonstração clara de que Ele tem poder sobre a morte, como nós vimos hoje, nele reside toda a plenitude da divindade. Através dele nós fomos reconciliados, bem como todo pecador é reconciliado. Como nós vimos hoje, ele lhe santifica, ele apresentará santo, irrepreensível, sem defeito diante de Deus. Ele é a nossa esperança, ele é o evangelho. Eu quero que você conclua comigo essa passagem que nós vimos hoje, arrancando da sua Bíblia, desse trecho todo, que nós trabalhamos nessa noite, a pessoa bendita de Jesus, para você ver o que é que sobra da minha vida, da sua vida e da vida da igreja. Só que eu quero fazer isso de trás para frente, verso 23 a verso número 18. Então venha junto comigo e a gente encerra exatamente nessa perspectiva. Se nós arrancarmos Cristo, o que é que sobra? Jogue seus olhos na sua Bíblia e a gente encerra assim. Olhe para o verso 23. Quando você lê o verso 23, sem Cristo não temos esperança. Não é isso que o verso 23 diz? Nele nós temos a esperança. Sem Cristo nós não temos esperança. Venha para o verso 22. Sem Cristo não há pagamento pelo pecado. Sem Cristo não há encarnação. Verso 22, sem Cristo muito menos nós seremos santos, sem defeitos e irrepreensíveis. Venha para o verso número 21, porque sem Cristo nós continuaríamos a ser inimigos de Deus, nós seríamos constantemente inimigos de Deus. Salte comigo para o verso número 20, porque sem Cristo não haveria sacrifício expiatório, sem Cristo não haveria reconciliação, como está dizendo o verso número 20. Sem Cristo não há esperança de restauração dessa vasta terra, por que não dizer desse cosmos. Verso número 19, sem Cristo não teríamos a revelação de Deus em pessoa, em carne. Verso 18, sem Cristo nós não teríamos esperança de ressurreição. Sem Cristo nós não teríamos direção, governo e mais, sem Cristo nós não teríamos igreja. John Trapp, teólogo inglês do século 17, ele disse a seguinte frase, para mim resume tudo que eu falei nessa noite. Ele disse assim: perca Cristo
e você terá perdido tudo. Perca Cristo e você terá perdido tudo. Lembra do interruptor? Acendem-se as luzes. O filme acaba. Ele pareceu ser especial para você. Ele realmente merece a primazia na igreja. Eu espero que não só na igreja, como templo local, mas eu espero que na sua vida também. Que Ele seja o primeiro, que Ele seja o único, que Ele esteja onde Ele deve estar, porque nada pode ocupar o lugar desse ser revelado em Colossenses capítulo número 1. Vamos orar ao Senhor. Graças te damos, Senhor, por tua bendita palavra, porque tu és Deus, porque tu és Redentor, porque tu és Salvador, tu és o nosso cabeça. Não existe corpo sem cabeça. Quando existir é porque houve um acidente e aquele corpo está, pode confiar, morto. Bendito sejas, porque o nosso cabeça se faz presente. Esse corpo tem cabeça e é por isso que nós devemos sempre nos submeter à cabeça. Loucura, isso no âmbito humano. É quando nós percebemos que a cabeça dá uma ordem e o corpo faz outra. É aí que nós enxergamos em que sentido, em que realidade se encontra uma igreja, encontra uma pessoa. É quando ela não dá mais ouvido à voz que vem do alto do seu cabeça. Senhor, ao longo de 60 anos, essa igreja tem servido ao Senhor. Em meio a acertos, erros, mas uma coisa eu quero te rogar sempre, que tu possas continuar dirigindo essa igreja, direcionando essa igreja, sendo o cabeça dessa igreja, que tu sejas valorizado continuamente por essa igreja. Abençoe seu pastor, o pastor José Maria, dê de sua graça, Senhor, para que nada ele possa valorizar mais que o Senhor Deus na vida dessa igreja, porque quando assim fazemos, nós já estamos abençoando, sendo instrumentos teus para a vida da igreja. Portanto, que no seu coração esteja o grande desejo de não agradar a homens, mas agradar ao Senhor acima de tudo. E a melhor maneira de agradarmos ao Senhor é valorizando a pessoa bendita de Jesus Cristo na vida dos nossos irmãos, na vida da nossa igreja. Abençoe, Senhor, muito mais essa igreja, e que ela possa completar muitos e muitos anos sendo fiel ao cabeça, até o dia que o cabeça lhe chamar para viver com ele para sempre. Assim nós te oramos, por demais agradecidos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos, Deus conduza, Deus abençoe continuamente a vida dessa igreja.